Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a besta que sobe do mar. Em um outro vídeo nós falaremos sobre a besta que sobe da terra. Esses dois vídeos fazem parte de um estudo no qual nós iremos abordar sobre os últimos acontecimentos que sucederão no planeta Terra. Muito bem, a besta que sobe do mar. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós lemos sobre uma besta que sobe do mar. Vamos estudar sobre essa besta. Besta significa um poder, uma entidade. É descrita como um animal, mas na verdade não quer dizer um animal. Representa um poder, uma entidade. Uma entidade política, religiosa, um estado. Muito bem, a besta que sobe do mar. Quanto à origem, ela sobe do mar. Mar, né, bastante águas, né, águas, a Bíblia diz. Água significa povos, línguas, bastante línguas, né? Então é um continente com muitos habitantes, muitos povos, nações, vários idiomas. A Bíblia estava se referindo à Europa de então, que possivelmente nem tinha esse nome ainda, né? Mas já era aquela região. E mais especificamente a cidade de Roma. Bom, quanto à legitimidade do seu poder, ela recebe o poder diretamente do dragão. Dragão, na Bíblia, né, principalmente em Apocalipse, a gente sabe quem é o dragão, né? A antiga serpente, Satanás. Então, nós podemos afirmar já desde agora que a besta que sobe do mar, muito embora ela possa estar falando sobre Jesus ou se pareça com alguém que esteja fazendo um trabalho para Jesus, mas na verdade ela está amando do dragão, amando da antiga serpente, amando de Satanás. Ela está a serviço de Satanás. Isso está muito bem claro aqui. Quanto ao seu aspecto, ela tinha o aspecto de um animal, né? Era semelhante ao leopardo, com as patas de urso e a boca de leão. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essa figura aqui nós vamos estudar mais na frente, no capítulo 17, a Bíblia nos dá mais detalhes sobre esse chifre e as cabeças. Tá, vamos falar aqui sobre o período de atuação. É dito para nós que ela duraria 42 meses. O livro de Apocalipse deve ser estudado juntamente com o livro de Daniel, porque os dois se completam. No livro de Daniel, no capítulo 7, ele fala também sobre uma visão que o profeta teve e viu 4 animais, mas o quarto animal era diferente dos outros 3, era terrível e espantoso. E ali, no capítulo 7, né, de Daniel, ele dá várias características desse animal, que, se você for ver, ele vai estar falando da mesma besta de Apocalipse 13. Tá? Então, lá, quanto ao seu período, lá em Daniel, ele fala que durou tempos e tempos, né, que os santos do Altíssimo seriam entregues a esse poder por tempo e tempos e metade de tempo. Então, no livro de Daniel, no capítulo 7, 25, no mesmo livro, no capítulo 12, 7, e no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 2 e o verso 3, Apocalipse, capítulo 12 e o verso 6, 12 e o verso 14, e Apocalipse 13, no verso 5, fala também todos do mesmo período. Só que um fala 42 meses, né? 42 meses vezes 30, né? Que é o número de dias que tem um mês. Então 42 vezes 30 vai dar 1260. Então em um fala tempos, um tempo e tempos, metade de um tempo. Aí 42 meses. Aqui fala 1260 dias, né? Mas todos eles estão se referindo ao mesmo período de atuação desse poder.
É dito também que esse poder sofreria um golpe mortal na cabeça. E esse golpe, né, essa ferida, essa chaga mortal, ela seria curada. Então, esse poder durou durante 1260 anos. Porque aqui a gente vai ver que dias equivale a anos, né? Um dia equivale a um ano. Então, 1260 dias é igual a 1260 anos. Então, esse poder que começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798, esse poder, ele nessa data aqui, né, nesse ano aqui de 1798, ele sofreu um golpe mortal. E esse golpe mortal, essa ferida foi curada. Muito bem, aqui em 1798, um representante desse poder, que a besta aqui refere-se a um poder. Então esse poder tem vários representantes. Morria um, vinha outro, vinha um. Então esse poder, em 1798, um representante desse poder foi aprisionado pelo general Berthier, né? Berthier era general do exército de Napoleão Bonaparte. Mas essa ferida mortal, ela foi curada em 1929, né? 11 de fevereiro de 1929, através do Tratado de Latrão, onde o Duce Mussolini concedia ao Papa 12 hectares de terra para a criação do Estado de Vaticano, lá na cidade de Roma. Então, aqui eles fizeram um esquema que esse poder besta, ele não seria um poder religioso, nem um poder secular, ele seria um poder político, entendeu? Estado do Vaticano, isso é, Vaticano é um estado. Muito embora o Papa seja representante da Igreja Católica, ele não depende da Igreja Católica para existir. A Igreja Católica depende do Papa para existir. A Igreja depende. Mas o Papa, ele não depende da Igreja. Ele existe como um ser, uma entidade política, ele por si, ele já existe. Ele não precisa ter uma igreja para existir, né? Então aqui vocês verem que eles foram muito inteligentes e não foi sem propósito, né? Tem um modo de ser, tem uma razão de ser, porque eles fizeram isso aí. Mas isso aqui é porque eles já fizeram pensando já na nova ordem mundial. Muito bem, aqui eu já falei sobre o Papa, sobre a Igreja Católica, só com base no livro de Daniel, né, no capítulo 7, e aqui Apocalipse 13 também. Mas se não fosse suficiente, a gente pode ler também no capítulo 17 do livro de Apocalipse, pois ali também fala muito sobre esse poder. Mas antes só quero dar uma passadinha lá pelo livro de Daniel, o livro de Daniel no capítulo 7, porque lá fala algumas características desse poder. Lá diz assim que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e lutará contra os santos do Altíssimo, né? E dá outras características, mas eu queria me ater a essas aqui. Proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Existem alguns títulos, nos títulos quais é uma blasfêmia, como por exemplo, Vigário do Filho de Deus, né? Vicarius Filii Dei. Vigário significa substituto, né? Quem é o vigário do Filho de Deus? O Espírito Santo. Lembra-se que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém no meu lugar, ele vai me substituir. Se eu não for, ele não virá. Isso está no livro de João, do Evangelho segundo João, né? Se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo é o vigário de Jesus Cristo. Nenhum homem é vigário de Jesus. Somente um é vigário de Jesus. Quem? O Espírito Santo. Então, cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei. Deus tem a sua lei, os 10 mandamentos é a lei de Deus. Essa entidade mudou a lei de Deus.
e disse que sim, são 10 mandamentos. Só que ele disse assim, ó, aquela parte que era para não adorar o ídolo, ele subtraiu, né? E acrescentou a parte que era do sábado, que é para guardar o sábado. Ele disse que tem que guardar domingos e festas. E também com relação ao tempo, né? E cuidarmos os tempos e a lei. Hoje nós vivemos num calendário que foi mudado por um representante desse poder, né? O Papa Gregório, né? O calendário gregoriano. E ele lutará contra os santos do Altíssimo, e os santos serão entregues por ele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso ocorreu durante a Inquisição, onde muitos santos morreram porque ousaram a servir a Jesus ao invés de homens. Muito bem, vamos voltar lá para Daniel, ou para Apocalipse 17. Então, em Apocalipse 17, fala sobre a besta que sobe do mar. Só que agora ela acrescenta mais uma figura, acrescenta uma mulher, né? Uma prostituta que está sentada sobre a besta. E essa prostituta, ela tem na sua cabeça, não, na sua testa, né? Tem na sua testa um diadema, né? Onde está escrito assim: é um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E essa mulher está sentada na besta. E a besta, ela tem 7 cabeças e 10 cabeças. Tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, as 7 cabeças são 7 montes onde está esse poder. Isso é uma cidade onde está rodeada por 7 montes. Já ouviram falar? Roma, a cidade das 7 colinas e tal. Também tem as 7 cabeças são 7 reis, né? Ou 7 formas de governo, né? Roma teve também várias formas de governo, só que a última forma de governo foi diferente de todas as outras, né? O Papa, quando ele surgiu em 538, ele tinha um poder religioso, mas ele tinha todo o amparo do Estado para fazer valer seus interesses religiosos, tá? Por isso ele é um poder diferente dos outros, ó. Tem o primeiro rei, o segundo rei e tal, né? Que a Bíblia é dito que tinha 7 reis, 5 já foram, um existe, depois virá o 7º, mas depois, rapidinho, virá o outro que vai para a destruição, né? Que é o 8º rei, que é o Papa. Então, quando se diz Papa, não quer dizer que é um Papa só, mas é um sistema papal, né? Tem vários representantes, Papa X, Y e tal. Então tem gente falando por aí que um Papa tal vai ressuscitar, porque não, nenhum Papa vai ressuscitar. Quando a Bíblia diz que a ferida seria curada, estava se referindo que esse poder, que tem vários representantes, né? Esse poder seria interrompido e tal por um tempo, mas depois ele voltaria com todo o poder. E aquela mulher que está sobre a besta nós já sabemos que é o Papa, né? Agora vamos saber qual é a mulher que está sentada sobre a besta. A mulher que está sentada sobre a besta, ela veste de púrpura, ela se veste de púrpura e de escarlate, né? E ela tem uma taça na mão. Então, essa mulher, nós podemos ver quem é essa mulher. Qual a igreja que é representada por uma mulher que tem uma taça na mão? Ó, existem até as moedas lá do Vaticano. Então, podemos afirmar que essa mulher é a Igreja Católica. Muito bem, mais lá na frente, no livro de Daniel ainda, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, é dito que a besta receberia o poder de 10 reis, mas que não eram reis, mas tinham um poder como se fosse reis. Significa que o mundo será dividido em 10 blocos, e esses representantes vão dar o poder a uma só pessoa, isso é, ao Papa. Por isso que o Papa estava pedindo, olha, nós temos que ter um líder mundial, né? Vocês lembram? Vocês podem ver esse vídeo no nosso canal aqui. Ele mesmo pedindo.